Amém, queridos, graça e a paz do Senhor seja com você. Que bom que você está aqui ouvindo essa palavra hoje. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E essa palavra ela se encontra no livro de Abacuque. E o tema da nossa palavra hoje é caminhando acima das dificuldades. Querido, se você está aqui porque a palavra de Deus tem entrado no seu coração, eu tenho certeza que essa palavra vai fazer você crescer mais ainda. Amém? Vamos comigo para a palavra de Deus hoje. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, toma os meus pés como o das costas e me faz andar por lugares altos. Amém? Como o tema que a gente já falou é caminhando acima das dificuldades, antes de entrar no tema, eu quero te dizer, fica comigo até o final, que eu quero orar junto com você. Vamos estar intercedendo por sua casa, por sua família e vamos estar orando pela nossa nação. Amém? Então fique comigo até o final, em nome de Jesus. Você pode ir interagindo aí, deixando seus comentários aqui embaixo, seus pedidos de oração também. Amém? Deus abençoe. Vamos para a palavra. Caminhando acima das tempestades ou das dificuldades. A Bíblia mostra que nós teremos aflições. Em João 16, olha só o que a palavra de Deus diz em João 16, versículo 33. Diz assim: e disse o Senhor, digo-vos essas coisas para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele começa dizendo assim, olha, eu escrevo isso para que tenhais paz, eu digo isso para que você tenha paz. No mundo sofrereis aflições. Querido, o texto de Abacuque, ele fala, ele mostra um tempo que Abacuque estava passando por dificuldades, que era a realidade deles viver da lavoura, viver da agricultura, viver da criação de animais. E ele disse, mesmo que haja todas essas dificuldades, eu me alegrarei no Senhor. Como é que uma pessoa pode se alegrar no meio das dificuldades? Como é que uma pessoa pode se alegrar no meio das atribulações ou das crises das suas vidas? A Bíblia ela nos mostra, como eu falei em João, ela não nos mostra que nós não vamos passar por dificuldade. A realidade, ela diz que nós vamos passar por ela, passar pelas aflições. Mas a Bíblia também nos dá um direcionamento que nós vamos passar acima delas. Nós não vamos passar por elas, vamos passar acima delas. Isso fala de uma preparação, isso fala de que nós não vamos ter sempre uma vida feliz, uma vida organizada em todas as áreas. Não, o Senhor disse que no mundo sofreis aflições. E no decorrer dessa palavra eu vou te dar algumas chaves para que você possa entender como você caminhar em vitória, como caminhar, ter uma vida vitoriosa. E ter uma vida vitoriosa, não viver uma utopia dizendo que tudo vai ser bom, tudo vai ser organizado, você não vai sofrer dificuldades. Na realidade não é isso. Vida vitoriosa é você viver em vitória, em meio às dificuldades, em meio às tribulações. É você ser uma pessoa de superação, uma pessoa que vai superar as dificuldades. Muitos de nós estamos passando de dificuldades nesse dia, seja ela financeira, seja ela na área familiar, seja ela na área da saúde. Você pode estar passando por uma crise, uma tribulação, uma dificuldade, mas você pode superá-la. Jesus disse, eu venci o mundo. Eu digo isso para que você tenha paz. Olha só o que ele diz, para que você tenha paz. No mundo sofreis aflições. Primeiro ele fala de uma paz, depois ele fala da aflição. Como ter essa paz em meio às dificuldades? Você entendeu que você precisa ter uma vida de vitória. Uma vida de vitória. Para ter uma vida de vitória é ter uma vida de superação a todo tempo. Ninguém fica conhecido
por ter uma vida tranquila. Ninguém fica conhecido. A gente fica conhecido, a gente fica reconhecido quando você tem uma vida de vitória, uma vida que você supera, tem uma vida de superação. Então você vê aquelas pessoas que tiveram vida, tempo de superação, dificuldades e passaram por ela, essas pessoas entram na história. Davi não entrou na história matando um coelho, não. Ele não entrou para a história matando um cachorrinho de beira de rua, não. Ele teve reconhecimento porque ele matou um leão, porque ele matou um urso, porque ele matou um gigante. Ele enfrentou essas dificuldades e ele superou elas. Então, as dificuldades virão, mas depende de como você está preparado para elas. Primeira coisa que você precisa entender, que existe uma realidade mediante as adversidades. De João 3,16-33, nós lemos que ele fala que no mundo sofrereis aflições, mas tenham paz em mim. Tenham paz no Senhor. Como é que a gente vai adquirir essa paz no Senhor? O mesmo João, ele fala assim, o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. E está lá em João capítulo 5, versículo 4. Então, você que é nascido de Deus, ele já está falando, você vai vencer. Então existe uma promessa de vencer também, não é só que você vai sofrer aflição, mas você vai ter paz em meio à aflição. Se eu digo isso para que tenham paz, eu vou repetir várias vezes, você tem paz. Paz em meio às adversidades, é isso que Deus está falando para nós nesse dia, paz em meio às adversidades, e que nós temos promessa de vencer cada uma delas, cada uma das dificuldades. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. João ele diz que aqueles que é nascido de Deus vence o mundo, o que vence o mundo é a nossa fé em Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, ele fala sobre uma perda financeira. Ele fala realmente que nós não devemos adorar dois senhores, ou servir a dois senhores, ou vamos amar a um e aborrecer o outro. Ele fala também não juntar esse tesouro na terra, onde a traça e ferrugem consomem. Mas ele fala sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele fala de uma perda financeira, de uma perda das coisas materiais para receber algo superior, algo muito além, algo para a eternidade. Então, muitas vezes as pessoas pensam que por dar o dízimo, por ofertar na igreja, nunca vão passar dificuldade financeira. Deus nunca falou isso, Jesus nunca falou isso. Ele falou sempre que nós haveríamos de ter essa paz em meio às adversidades, em meio às dificuldades. Então, ao contrário de tudo isso, Jesus ele nunca prometeu para nós que nós teríamos um tempo de paz. Não. Jesus falava para nós dizendo assim, olha, vocês vão ser perseguidos. Quando ele olhou para os discípulos, ele disse, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, vocês vão sofrer perseguições por minha causa. Então essas palavras foram direcionadas para nós. Mas Jesus continua dizendo, eu venci o mundo. Eu escrevi isso para que você tenha paz. Se Jesus venceu, nós venceremos junto com Ele. Olha só, Jesus, Ele fala de nós juntarmos um tesouro no céu. Ele fala, não se preocupeis, né? Em todo aquele versículo, no capítulo 6, versículo 19 em diante, Ele fala que nós devemos juntar um tesouro no céu e que nós não devemos nos preocupar. As pessoas hoje extremamente preocupadas com o dia de amanhã, extremamente preocupadas com o que vai acontecer. Mas Jesus disse, olha, você não pode mudar nada. Se você se preocupando, você não vai mudar nada. Viva um dia de cada vez. Ele disse, cada dia com seu mal. Leia esse texto inteiro. Deus vai ministrar cada uma dessas referências. Guarde aí no seu coração. Anote essa palavra. Amém? Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Não. Como eu falei para vocês, ele disse, olha, vos matarão, vos prenderão, vos perseguirão. Outra coisa que você precisa aprender, prepare-se para as dificuldades. Preparação, ela não é rápida, ela não é assim. A preparação, ela vem com a caminhada. No decorrer que você está caminhando, você vai conhecendo o caminho e se preparando para outros caminhos diferentes. Esses dias li um livro de um amigo meu, ele falava sobre liderança, meu amigo Agnaldo, pastor Agnaldo ali do Rio Grande do Sul.
e ele falava sobre o líder numa trilha, né? Uma trilha, geralmente, uma trilha virgem, quando uma pessoa vai primeiro, ele vai abrindo caminho, Quando ele vem com o pelotão, o caminho já está meio que aberto. Quando ele vem a segunda vez, ou terceira vez, ele já conhece inteiramente o caminho. O verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, eles vão, no decorrer da caminhada, aprendendo para passar para outras pessoas. Então, no meio da caminhada, a gente vai se superando, em meio à dificuldade, a gente vai nos acostumando a novos desafios, a novas dificuldades que virão. Hoje eu tenho certeza que você é muito mais maduro do que há 10 anos atrás. Hoje eu creio que você é mais maduro do que há 5 anos atrás. Então o tempo nos leva também ao amadurecimento e também o conhecimento de Deus cada dia mais vai nos preparando. O nosso amado Espírito Santo vai nos preparando. Ele diz assim: eu vos ajudarei, eu estou enviando para vocês aquele que ensina, ele te ensinará, ele te orientará, ele te ajudará, te consolará. Então o amado Espírito Santo é um dos melhores auxílios nesse meio da caminhada. A questão não é a dificuldade que se levanta. A questão é se nós estamos realmente preparados para ela ou não. Se você está preparado para a dificuldade virá e você não vai sentir tanto quando ela se levantar. Como há uma pergunta que fica, né? Como eu vou ter crise? Como eu vou ter alegria em meio às crises? Como eu vou ter alegria em meio às crises? Muitas pessoas perguntam: como é que eu vou ter alegria, pastor, em meio às crises? É entender que existe um Deus que age em meio a qualquer circunstância, ou estar lá e é o mesmo Deus mediante qualquer circunstância. Eu acho interessante que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na cova dos leões, a Bíblia diz que ele disse: olha, se o Senhor nos livrar bem, se Ele nos livrar também. Então, independente da circunstância, ele sabia quem ele era e o que eles tinham em Deus. Hoje eu pergunto para você o que você tem em Deus, o que você tem ganhado no Senhor. Será que nós estamos procurando Deus somente pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele pode nos oferecer? Não, ame a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez. Ele já fez tudo por você. A cruz foi por você, então foi um maior sacrifício, uma maior prova de amor que Ele fez por mim e por você. Então nós não estamos com Deus porque o que Ele pode me oferecer, o que Ele pode me dar, o que Ele pode abrir ou não portas. Não, eu estou em Deus porque Ele já me amou. Ele me amou primeiro e me ajudou primeiro. Deus é Deus em qualquer tempo da nossa vida. Então precisamos entender isso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: regozijai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo diz: regozijai-vos. Mais uma vez eu digo: regozijai-vos no Senhor. Ele disse por 2 vezes, porque ele se alegra em Deus, independente da situação, se alegre em Deus. Existe uma alegria guardada em Deus, que só viveremos aqueles que buscam nele, que buscam a Ele. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus também nos traz alegria. Em Jeremias, eu quero ler para você aqui. Achei muito legal esse versículo. Em Jeremias, capítulo 15, versículo 16, diz assim: achadas as tuas palavras, logo comi, elas me foram gozo e alegria para o coração. Amém? A palavra do Senhor vai te trazer alegria em meio a essas crises. A palavra do Senhor vai te trazer alegria em meio às dificuldades. Procure aqui nessa palavra alegria para a tua casa, alegria para a tua vida, para o teu coração. A Bíblia diz também em 1 Samuel capítulo 30, versículo 3, diz assim, que Davi, em meio a uma guerra, em meio a um confronto que ele teve, ele chega em casa depois de uma guerra e os seus inimigos roubaram tudo que era deles, inclusive seus filhos, suas esposas, e a Bíblia diz que eles choraram a noite inteira. Mas a Bíblia diz que Davi foi orar a Deus e encontrou em Deus as suas forças. A Bíblia diz que suas forças foram renovadas. Aleluia! As forças dele foi renovada. Eu creio nesses dias que Deus está renovando as tuas forças, querido. E esse momento aqui nós vamos orar, Deus também vai renovar as suas forças, porque eu não estou falando algo meu, estou falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder para mudar a tua história. Glórias ao Senhor Jesus. Davi, ele encontra força no Senhor. A Bíblia diz que Paulo e Silas também estavam
presos quando eles começaram a se alegrar e adorar a Deus. Ali no meio daquela dificuldade, eles estavam presos. À meia-noite eles começam a cantar louvores de alegria ao Senhor. E a Bíblia diz que os cárceres se moveram e se abriram e eles foram libertos. E aquele dia eles chegam a ganhar para Jesus o carcereiro e toda a família dele. Então um momento de dificuldade se torna um momento de alegria. E Deus é especialista em fazer essas coisas. Mas você precisa se alegrar no Senhor. O livro de Abacuque, ele diz assim, ó Senhor, mesmo que tudo isso aconteça, que não haja fruto na vida, que não haja fruto na videira, que não haja animais nos campos, Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor me faz caminhar como a corça e ir para lugares altos. A corça, querido, ela tem uma agilidade muito grande. Ela consegue caminhar, correr muito rápido. E naquela época, as corças buscavam sempre lugares altos. Então, o que Deus está falando nos nossos corações? Ele quer te dar velocidade, mesmo que a tribulação chegue, a crise chegue, você vai sair dela, você vai conseguir se livrar dela, você não vai ficar na mão do predador, mas você vai correr, você vai se livrar e Deus vai te levar em lugares altos. É nesses lugares altos que você vai estar protegido, você vai estar guardado. A Bíblia diz assim, que nós descansaremos na sombra do Onipotente. Oh, aleluia, nós descansaremos na sombra do Onipotente. Há uma proteção em Deus, há uma guarda no Senhor, há um livramento na mão de Deus. E é nisso que eu quero orar por você hoje. Quem sabe você está passando por alguma dificuldade muito grande e você acha também que não há mais jeito, que não há mais um consolo, mas hoje Deus vai renovar as tuas forças. Pastor, pode ser que depois dessa oração nada mude, a situação não mude. Sim, vai mudar. Você pode não enxergar mais dentro de você, está mudando já. Não é porque a gente orou e a situação fisicamente não mudou. Ela já começou a mudar dentro de você, começou a mudar dentro do seu coração. É por isso que eu quero orar por você, porque eu tenho certeza que Deus vai começar a mudar dentro do teu coração primeiro, para depois mudar por fora. Deus vai começar a te dar alegria, como Abacuque falou. Senhor, encontra a minha alegria no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Então essa alegria vai começar a brotar no teu coração. Assim como Davi recebeu força, você vai receber forças. Assim como grandes mulheres de Deus esperavam em Deus, confiavam no Senhor independente das circunstâncias, você também vai se alegrar e ter essa paz. Jesus disse, eu vos digo isso para que tenham paz. Hoje Deus vai gerar paz no teu coração. Depois desse momento que nós orarmos, o Senhor vai começar a trazer essa paz, essa alegria, independente das dificuldades. Amém? Deus amado, eu quero orar pela vida dos teus filhos neste momento. Independente das dificuldades, Senhor, das tribulações que eles estejam passando. A tua palavra nos promete, Senhor Deus, que traria paz sobre nós. A tua promessa fala sobre uma alegria que vem de ti. Mesmo, Senhor Deus, que fisicamente nós não vejamos, Senhor Jesus, a situação mudando, mas ela começou a mudar hoje dentro dos nossos corações. Traz paz, traz alegria para cada um de nós, para que venhamos viver o melhor de Deus nesses dias sobre nós, Senhor. Não fisicamente, mas se vier fisicamente também ficamos alegres, mas dentro dos nossos corações, tendo a certeza que o Senhor já nos salvou, que o Senhor nos ama e que o Senhor cada dia mais vai estar conosco. Senhor, eu te amo, eu te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez por nós e faz todos os dias. E te agradeço pelo que o Senhor é. Não te busco pelo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor já é. Nós te amamos, Senhor. E pedimos, Senhor Deus, que as tuas mãos estejam também sobre a nossa nação, liberando a cura, Senhor Deus, sobre aquelas pessoas que estão enfermas. Estamos vivendo tempos de pandemia. Eu tenho certeza, Senhor Deus, que as tuas mãos estão trabalhando de alguma maneira na vida de muita gente que já recebeu o livramento. Desde já nós te agradecemos e nós oramos também pelas famílias que estão de luto, pois têm perdido pessoas queridas, seja para qualquer outra enfermidade, seja para o Covid, mas, Senhor Deus, eu sei que o Senhor está trazendo consolo. Nós te agradecemos pelo amar do Espírito Santo que está sempre conosco, nos trazendo consolo e vida. Nós oramos pelo nosso estado do Acre,
pela nossa nação brasileira, pelas nações da terra, que as tuas mãos estejam estendidas e mais pessoas creiam que tu és o Senhor das nossas vidas, tu és a salvação da terra, a salvação do nosso planeta. Nós cremos e esperamos em ti, meu amado Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe você, fique na graça e na paz, que essa palavra venha fazer você crescer cada dia mais em nome do Senhor Jesus. Amo vocês, até semana que vem, em nome de Jesus.